Desde que o ser humano começou a existir na Terra, o homem e as mulheres também, é claro, não cansavam de olhar para o alto, para o céu, para as estrelas. Uma coisa que permanece até hoje. No correr da história, isso ficou até ligado à própria história da ciência no mundo. A questão de Galileu, né? A Terra era o centro do mundo, o Sol é que é o centro do universo. O homem sempre discutiu muito essa questão do céu. E nessa discussão de hoje cresce uma polêmica, um debate com a questão da astrologia e da astronomia. É a questão que nós trazemos para o Tome Ciência de hoje. Para fazer esse debate com a gente, nós temos o Lineu Hoffmann, que é astrônomo e dará a sua versão do céu. Temos também ao lado dele Darcy Esquivel, que é física do CBPF e tem uma chegada também a essa área da astrologia. Ela consegue misturar a ciência, né, com a astrologia. Temos também aqui, ao meu lado esquerdo, a professora Maria Eugênia de Castro, que está liderando aí um movimento no sentido da criação de uma faculdade de astrologia no Rio de Janeiro, e ela preside a Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro. Ao lado dela, o professor Olavo de Carvalho, que será um professor titular aí dessa faculdade, é um estudioso da astrologia. Para começar essa questão, eu pediria à professora Maria Eugênia que nos relatasse de maneira sucinta como é que está essa questão, o porquê do crescimento do movimento ao ponto de se formar uma faculdade. O interesse aumentou enormemente em estudar astrologia. Antigamente as pessoas queriam apenas fazer mapas, né? Consultar o astrólogo, fazer o seu mapa básico. Aí descobriram que tinha muito mais a ver se eles estudassem, porque eles passariam a entender a linguagem do astrólogo, a linguagem da astrologia. E nessa primeira pesquisa que nós fizemos a respeito do interesse do público foi tão grande que nós resolvemos organizar uma escola, e uma escola de 5 anos com várias matérias, no mínimo 6, para orientar e formar astrólogos de bom peso. E ela terá algum nível de reconhecimento ou será uma faculdade livre? Olha, é uma faculdade que nós estamos criando. Quer dizer, não vai ter esse nome de faculdade, porque com esse nome nós vamos ter muita guerra e muita oposição. Ela vai ter o nome de Escola Superior de Astrologia do Rio de Janeiro. E ela vai ter um reconhecimento da Secretaria de Educação, que vai nos dar o aval para trabalhar, né? Está sendo trabalhado isso, por isso que ainda não está funcionando, precisa os papéis estarem prontos, e deve estar em agosto, setembro, deve estar tudo pronto. Quer dizer, estamos pertinho, então. É, estamos, quase. Isso aí. Bem, eu passaria, então, a bola aqui para o Lineu Hoffmann colocar, do ponto de vista da ciência, para a gente dar início a essa peleja aí, amigável, a astronomia considera a possibilidade de alguma influência dos astros sobre a pessoa? Não, a astronomia, ela nunca considerou a astrologia como uma ciência, né? É sim como uma arte, né? E, claro, as opiniões são divergentes entre os astrólogos e astrônomos, quanto mais na época de hoje. No passado, a astrologia e a astronomia eram co-irmãs, né? Mas depois aquilo foi desviando, né? E hoje em dia os astrônomos consideram a astrologia no máximo uma arte, uma pseudociência. E de modo que acontece o seguinte, tudo que a astrologia hoje propala, e realmente ela exerce um grande fascínio sobre a crendice popular, né? Está incrementada hoje em dia, né? Mas os astrônomos contestam essa influência da astrologia sobre os seres humanos. E, evidentemente, tem, como eu cito até num livro que eu fiz, não estou fazendo promoção dele, que já está esgotado, né? A influência realmente predominante de astros de um astro sobre os seres humanos é da Lua. Mas não... Até por aquela história da maré, da questão da gravidez, que tem a ver com o número de luas. Da gravidez, que exatamente são 9 meses lunares, né? Da questão da agricultura e da influência mesmo sobre seres humanos que têm psicologicamente instáveis, né? Quer dizer, o campo eletromagnético, que é ocasionado pela Lua, né, que é devido à aproximação maior ou menor da Lua da Terra, afeta
realmente o campo eletromagnético das mentes humanas, mas daqueles seres instáveis. Os que têm um equilíbrio emocional, eles nem sequer percebem as diferentes... Não são as fases da Lua. É justamente a questão da influência da gravitacional da Lua sobre o campo Essa, por exemplo, então seria a única influência que a astronomia consideraria razoável? É a única que considera não a posição dos planetas, vamos dizer, em situações em relação às casas ou aos signos. Isso, a astrologia, nessa altura, ela se baseia naquilo que foi determinado pelos um dos precursores, ou dois, da astrologia, que foi Hiparco e Ptolomeu, que ainda, apesar de hoje em dia saber perfeitamente, mas a astrologia considera a Terra como o centro do universo, hipoteticamente, mas ainda considera a Terra como o centro do universo. Então isso contradiz completamente todos os parâmetros que a astronomia estabelece. Tá. Para a gente, então, ver o outro lado, eu pediria ao professor Olavo aí, que visão vocês têm? Quer dizer, a astronomia coloca que os astros não têm influência. Como é que é essa história do astro poder ter uma influência na maneira de ser de uma pessoa? Bom, isso aí é bastante simples. A astronomia é simplesmente um estudo descritivo, né, do céu. E a astrologia é o estudo das relações entre os fenômenos celestes e os eventos terrestres. Tá certo? Então, me parece que estes fatos aí citados pelo professor Linneu se referem precisamente a um tipo de relação. Quer dizer que se há uma influência da Lua sobre o indivíduo psicamente instável, há uma relação. Portanto, isto já é a razão suficiente para que exista um campo de estudo denominado astrologia. Agora, se o nome se transformou numa coisa que tem um anátema, né, uma coisa proibida, então tem que inventar outro nome. Mas seja lá como ela se chama, o estudo se refere a essa relação entre fenômenos celestes e terrestres. É isso que eu denomino de astrologia, precisamente. Sim, mas no caso a astronomia coloca que a Lua sim, como acabou de colocar o Linneu, mas os outros astros não. É muito simples, não há nenhuma ciência em condições de dizer isto, que os outros não exercem influência nenhuma. Isso é uma afirmação sem fundamento científico algum. Bem, a Darcy está querendo dar aqui uma palavra. Primeiro, até deixa eu apresentar uma característica da Darcy aí. A Darcy é uma física, né, do CBPF, mas uma adepta da astrologia. E ao mesmo tempo, Darcy, você estudava, e não sei como é que está o teu grau de pesquisa, a questão de magnetismo nas bactérias, isso que eu né? queria falar. Então, como é a tua versão? Um pouco nessa direção do professor Olavo. Que eu acho que não há realmente condições de dizer a influência dos outros planetas sobre os seres vivos ainda. A ciência não tem condição de fazer isso, porque o que ela mede ainda seria, no meu entender, efeitos muito grandes, e esses são efeitos bastante sutis. Então, quando se constata que a Lua influencia, sim, e isso já é comprovado, como o professor Linneu mesmo disse, já cientificamente aceito, a gente pode pensar, então, como é que teríamos, enquanto ciência, de olhar o efeito dos outros planetas sobre os seres vivos, bom, sobre a Terra, de alguma forma, essa relação. Eu acho que é esse o ponto, talvez, mais sério. Eu agora coloco o que você falou do meu trabalho. A gente trabalha com influência de campo magnético no ser vivo, e, mais especificamente, em micro-organismos. Bom, há cerca de 15 anos atrás, foi comprovado a existência de micro-organismos que se orientavam no campo geomagnético, o campo magnético terrestre, que é pequenininho, aparentemente, é meio Gauss. Então, o que acontece? Se há 30 anos atrás se falasse nisso, isso seria uma heresia para a ciência. No entanto, há 15 anos atrás, uma microscopia eletrônica detectou esses, vamos dizer, esses cristalzinhos magnéticos perfeitos que a bactéria produz, biomineraliza, dentro dela e que faz como se ela fosse uma bússola viva. Então ela se orienta no campo magnético e nada para o lugar que tem lá o alimento e onde tem menos oxigênio, já que ela é anaeróbica. Não interessa aqui, mas o que é importante é que há 30 anos atrás isso seria considerado um absurdo. Alguns biólogos ainda hoje relutam em aceitar essa influência. Posso dar um cara? Claro, então, deixa só ela terminar a ideia aí. O que eu acho é que, de fato, essas influências são bastante sutis e como não se tem ainda essas formas de medir, a gente diz que elas não existem.
Mas eu, enquanto física, mas enquanto biofísica, tratando, vamos dizer, da parte que eu tenho de formação de física, olhando vida, eu acho que a gente está realmente dentro da ciência em pontos bastante difíceis, porque a ciência coloca certas premissas para que uma experiência seja aceita, seja comprovada, que o próprio ser vivo não consegue, vamos dizer, se enquadrar nisso. Ela quer reprodutividade de resultados. Quando a gente sabe que um ser vivo nunca reproduz no dia a dia as condições que ele tinha no dia anterior. Então a reprodutividade é uma coisa assim, para o ser vivo, muito séria, né? O que é reproduzir experiências? Quando se pega um animal, no dia seguinte ele já é o outro, o animal já transformado, com outro, o metabolismo alterou-se, ou não alterou-se, mas as condições, ele tem mais um dia de vida e assim vai. Então eu acho que não há controvérsia, no meu entender. Simplesmente ainda não estamos a ponto de colocar isso hoje dentro uma da coisa ciência. definitiva, mas talvez. eu considero a astrologia como um conhecimento, ainda não científico, e eu não sei se deve ser científico. Linneu, você está querendo ter... Não, eu concordo com a Esquivel a respeito dessa questão da influência de campo magnético nas bactérias, né? Porque eu cito até nesse livro o seguinte, que é uma influência predominante, um caso caso dos pombos-correio, por exemplo. Os pombos-correio se orientam de um lugar a outro, que é do lugar de origem, que solta, eles voltam lá, e por ornitólogos foi feita uma experiência de como é que eles se orientavam à noite voando dentro de nuvens, né? Um voo por instrumentos, como nós chamamos na aviação. Bom, e isso foi provado que eles têm um nervo óptico que capta as linhas eletromagnéticas, o magnetismo da Terra, se orientando como se fosse uma bússola, também como os micro-organismos fazem. E tanto é que os ornitólogos fizeram, por exemplo, 2 experiências, uma cegando os pombos. Quando um colírio dá um medicamento qualquer, que eles cegavam, e assim mesmo eles se orientaram, né? Cegos, mas ainda se orientaram. E na hora que colocaram um ímã embaixo da asa, preso, eles se perderam. Então isso inegavelmente tem uma influência predominante, mas eu não vejo nenhuma conexão com a astrologia no caso. E mais uma ressalva também eu queria fazer sobre a questão da Lua, da influência que a Lua tem sobre as marés, sobre as lavouras, sobre os seres humanos psicologicamente instáveis. Isso é inegável devido à proximidade da Lua com a Terra, porque a Terra e a Lua são considerados não um planeta e um satélite, sim como um planeta duplo, né? Porque a Lua tem 27% do diâmetro da Terra, comparando com outros satélites, é enorme, né? Proporcionalmente. E acontece que, por exemplo, os outros planetas que estão fora, esses não têm influência, pelo menos na questão como a astrologia os considera, baseado nos preceitos, nos conceitos de Ptolomeu, que ele considerava a Terra como o centro do universo, os planetas, os outros 10 planetas considerados pela astrologia, que são os outros 8 mais a Lua e o Sol, como se estivessem na mesma distância, com tamanhos menores e equidistantes da Terra, né? E aí só analisaram o quê? A análise principal que a astrologia faz são os aspectos, quer dizer, os ângulos relativos vistos da Terra, um ângulo visual. E não consideram massa, distância, volume, se está no afélio, se está no periélio. E basta ver o seguinte, depois a astrologia de Hiparco, de 150 anos antes de Cristo, e Ptolomeu, 140 anos depois de Cristo, eles conheciam os 5 planetas visíveis, né? Que era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Quando descobriram Urano, em 1781, os astrólogos ficaram meio perturbados com aquilo, acabaram colocando Urano como regente de Sagitário. Em 1946 apareceu Netuno. Em 1930, Plutão. Plutão hoje em dia na astrologia, como eu tenho visto, é considerado como um planeta de grande influência sobre os aspectos negativos. Plutão está a 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros da Terra e tem 3 mil quilômetros de diâmetro. Por que os astrólogos não consideram, então, os grandes satélites de Júpiter e de Saturno, que é o Calisto e Ganimedes, que tem
5.200 quilômetros um, 4.800 o outro, né, esse é o tritão de Netuno, estão muito mais próximos da Terra, têm massa muito maior do que Plutão, e eles simplesmente ignoraram esses satélites. Bem, deixa eu dar um corte aqui, senão daqui a pouco você vai colocar tanto dado que a gente não tem como bater com o outro lado. Essencialmente, eu colocaria primeiro, a professora Maria Eugênia, essa questão do ponto de vista ainda dessa possível influência magnética, como o Linneu está colocando. Que resposta teria a astrologia para essa questão dessa força magnética? A astrologia é uma ciência tradicional. Ela trabalha com esse estudo dessas influências sobre o ser humano há milênios e milênios. Eu acho que a diferença principal entre a astrologia e a astronomia é que a astronomia estuda o céu lá, as medidas, as distâncias, e estuda, como o Olavo disse, o físico, o aspecto físico do céu. E os astrólogos trouxeram o céu para as influências do homem. Nós estamos dentro desse universo. E desse universo nós emitimos influência e dele recebemos influência. E a prova durante todas essas centenas de anos é que vem acontecendo sistematicamente em todos os estudos astrológicos uma prova de que funciona. Tanto funciona que o povo todo é vidrado em astrologia. E não é hoje, não é agora, que agora está havendo uma expansão maior, mas sempre foi. E não foram pessoas tolas do povo, nem apenas pessoas ignorantes. Nós sabemos a quantidade de pessoas de alto saber que estiveram ligadíssimos sempre com o estudo astrológico. Bem, se me permitem, eu estou aqui com a mesa, não sei se a câmera pode dar uma aberturazinha, cheia de livros. Quer dizer, tanto de um lado tem um livro do Linneu, que ele já citou aqui, né? Estou mostrando por aqui. Tem livro do Olavo. Ou seja, estamos aqui cheios de livros. Eu não tenho livro nenhum, nem muito conhecimento, mas vou me admitir um papel de advogado do diabo nessa história. Eu vou jogar essa questão para o Olavo. Admitindo-se como hipótese, já que o Linneu diz que essa influência magnética desses outros não seria viável, a Darcy acha que é uma coisa a estudar. Do ponto de vista concreto, dois indivíduos nascem no mesmo hospital, à mesma hora, no mesmo momento, portanto, com a mesma conjugação das pressões ou das posições dos astros. Um é de origem favelada, outro é de origem burguesa. Essa diferença social de criação não vai dar a essas duas pessoas uma personalidade diversa? Por que teriam que ter conteúdos ou tendências semelhantes? A pergunta é para mim. Tá bom. Então, antes de responder, eu queria fazer uma observação. Em quase todas as discussões sobre esse problema astrológico, se confundem dois problemas. Um problema é o fato bruto de haver uma correlação qualquer, tá certo? Indefinida, tá certo? Entre eventos celestes e terrestres. Outra coisa é a explicação das causas, tá certo? Então, até agora, houve o encavalamento das duas questões. Então, o fato de que existe uma correlação temporal, isso é, de que certas coisas acontecem em certos tempos e não outros. E o fato de que existe também, por exemplo, uma correlação entre certas posições planetárias e outros fenômenos da ordem humana, como, por exemplo, a escolha de profissão, isso é um ponto que está absolutamente assentado. Então, na França, um sujeito chamado Michel Gauquelin, que era um estatístico, foi contratado pelo Observatório de Paris, pelo famoso astrônomo Paul Kuderk, que era um adversário da astrologia muito mais feroz do que o professor Linneu, tá certo? E Kuderk então contratou esse Gauquelin para fazer uma pesquisa que acabasse de vez com a astrologia. Então ele decidiu fazer uma pesquisa para ver se havia alguma correlação entre as posições planetárias na hora do nascimento e as escolhas de profissão. E chegou à conclusão de que havia uma coincidência brutal, tá certo? De que as pessoas que tinham Saturno em certo lugar tendiam a certa profissão, que tinha Marte em certo lugar tendia a uma outra profissão e assim por diante. Então, ele chegou a fazer esta pesquisa. Quer dizer, o senhor pode ligar a questão que eu coloquei? Quer dizer, eu vou chegar lá. Como é que o favelado vai ter a mesma profissão do burguês? Eu vou chegar lá. Não é a mesma profissão, mesmos tipos de profissão. Tá, analogia. Então, que existem grupos profissionais associados a determinadas posições planetárias é um fato que foi constatado assim, com uma pesquisa de 500 mil horóscopos em toda a Europa. Então, o fato bruto não pode mais ser negado.
Agora, que não há, até o momento, nenhuma explicação suficiente, de fato não há. Agora, a astrologia prática, tal como a astrologia que nós podemos chamar clínica, que consiste em ler mapas astrológicos, ela não investiga a causa. É uma técnica puramente descritiva. Tá certo? A explicação da causa seria um outro departamento da astrologia, que aliás está muito mal desenvolvido, que seria uma astrologia teórica. Está compreendendo? Então, os argumentos contra a astrologia teórica não valem contra a astrologia prática e vice-versa. Tá certo? Então, chegando agora propriamente à sua questão, então é evidente que tudo depende de como nós definamos essa faixa comum entre os dois. Por exemplo, duas pessoas podem perfeitamente pertencer ao mesmo tipo psicológico, ao mesmo caráter, por assim dizer, e ter, no entanto, uma personalidade total completamente diferente. Quer dizer que o caráter é apenas a parte imutável, tá certo? Quer dizer, como nós chamamos de temperamento, tá certo? Isso representa precisamente a parte que não muda e que não é influenciada absolutamente pela posição social do camarada. Por exemplo, a posição não determina se ele vai ser loiro ou moreno, tá compreendendo? Se ele vai ser alto ou baixo, tá compreendendo? Então, o caráter representa uma faixa da personalidade total, que é a parte imutável. Então, as influências só podem incidir sobre a parte imutável. Mas a Jana queria acrescentar alguma coisa. Queria, na ideia do Olavo, o seguinte, tem até livros sobre isso, chamam Gêmeos Astrais. Tem o famoso caso de dois gêmeos que nasceram no mesmo condado, na mesma data, mesmo dia, mês, ano, hora, na Inglaterra, e um era filho do padeiro e o outro era filho do rei. O que acontece em astrologia é que houve uma grande analogia nos temperamentos. Obviamente que cada um, dentro da sua paisagem, o seu panorama familiar, eles tinham muita coisa em comum. Por exemplo, os dois eram namoradores, mas um namorava as damas da corte e a outra as camareiras. Todos dois gostavam de apostar, jogo de aposta. Então, um apostava nas corridas de cavalo, em Ascot, e o outro em pangarés da praça, né? Os dois casaram no mesmo dia, tiveram um filho no mesmo dia, assumiram o poder no mesmo dia. Só que um assumiu o controle dos negócios da padaria da família e o outro os negócios do reino. Eu mesmo comigo tenho um caso desse, eu tenho um gêmeo astral, que nasceu no mesmo dia, mês, ano e hora, e que acontecem 1000 coisas similares. Nós viemos a nos conhecer só em 1980, e tínhamos casado no mesmo dia, filho com o mesmo nome. O filho com o mesmo nome tiveram acidente na mesma semana, embora o preço do conserto do carro foi o mesmo preço. E nós só viemos a saber disso depois, comparando a analogia. Deixa eu aproveitar esses exemplos aí dados e puxar uma questão aqui com a Darcy. Estão sendo dados exemplos. Nós estamos até com pouco tempo já. Esses exemplos são exatamente as reproduções que teriam que existir em maior quantidade para a ciência admitir. Analogias, quase, eu diria, né? Não é bem tudo igual, Exato, né? Acho Só que até analogia. nesse caso que você cita, eles morreram no mesmo dia, não foi não? Morreram no mesmo essa história dia. toda na escrita. Eles morrem no mesmo dia e tipo de doenças parecidas, é uma coisa assim, constatada, né? Mas eu acho que isso não é um determinismo. Não. Quer dizer, eu não acho isso um determinismo. Não é que está predeterminado que vai ser Eu assim. posso fazer um parênteses? A causa, se existe influência astral e qual é a causa dessa concomitância, ninguém sabe. Só que a técnica astrológica é perfeitamente independente dessa questão. Exato. E a ciência quer cobrar uma coisa que não tem ainda resposta. Precisa. Então, a explicação desses fatos, a gente só tem os fatos. Só temos os fatos. Pessoal, vamos lá. O professor Olavo citou Michel Gauguin, né? E ele foi um dos que é contra a questão dos signos e das constelações, porque Hipparque e Ptolomeu classificaram os signos de acordo com as constelações e com as configurações mitológicas da época, né? E houve a precessão dos equinócios, que é uma ligeira fuga do ponto vernal, que durante 2000 anos surgiu uma constelação inteira, ou então 30 graus, de acordo com o que Hipparque estabeleceu. Então ele diz, o Gauguin diz o seguinte, que os locatários se mudaram-se há muito tempo, mas os seus nomes continuam fixados nas portas. O astrólogo não admite essa fuga do ponto vernal até hoje, porque é muito complicada, é mecânica celeste. Essa questão dos gêmeos, por exemplo, dessa questão, isso entra ou na lei das probabilidades ou na fantasia. Porque quem é que pode provar que a filha do padeiro e do rei foram isso tudo? Isso tudo é uma história que surgiu através dos anos e que não pode ser comprovado. A mim me perguntam em palestras que eu fiz em universidades ou planetários qual é o meu signo. Eu digo que eu tenho 3.
E escolho de acordo, eu tenho o privilégio de escolher de acordo com o que eu acho. Pela astrologia clássica ou tropical, eu sou Sagitário, que eu sou 15 de dezembro. Pela astrologia sideral, que considera a fuga do ponto vernal, que é a coordenada básica da astrologia, eu sou Escorpião. Mas no dia que eu nasci, 15 de dezembro de 23, o Sol estava em Ofiuco, que é o guardador de serpentes. Tanto é que no ano 4000 depois de Cristo, as constelações do dia K não vão ser essas que nós conhecemos hoje em dia. Vai entrar o escudo, a águia, o Fiuco, o sextante, Órion e a baleia. Sagitário, Escorpião, Leão, Áries, Capricórnio e Peixes vão sair. Nesse campo, até por uma questão do tempo, eu lhe faria só um... Agora eu pergunto, eu tenho um filho, o meu caçula, nascido na Suíça. Nasceu prematuro e na Suíça, que eu estava voando com a Suíça. Nasceu 2 meses antes, em agosto, em 18 de agosto, ele tinha que ser de outubro. Eu pergunto, hoje ele é formado, engenheiro químico. Eu pergunto, ele mudou toda a vocação, o temperamento dele, o destino dele, só porque ele nasceu na Suíça prematuro? Mudou. Os gêmeos biovulares ou monovulares são iguais? Isso ninguém prova. Não Bem, são. Isso tudo cai dentro da lei das probabilidades. A gente está com um problema sério, que é o nosso problema de tempo. Eu tenho a exata conclusão de que não há conclusão, né? Pelo menos as partes concordam que é um tema que merece muita discussão e polêmica. Mas para encerrar isso, eu vou pedir a Darcy uma questão... Eu gostaria de fazer uma observação. Se eu conseguir fazer em 10 segundos, que nós já estamos estourando o tempo aí... A questão do geocentrismo é perfeitamente irrelevante, porque pode-se mapear o céu desde qualquer posição possível e todas as representações são igualmente válidas, assim como nós podemos ser fotografados de qualquer ângulo. Tem aqui uma câmera aqui, outra ali, dá na mesma, tá certo? A questão da precisão dos equinócios também é irrelevante, porque os signos não são constelações, os signos são direções do espaço. O norte fica a norte, o sul fica a sul, o leste a leste e o oeste a oeste. E o que quer que esteja lá e que se mude, não vai alterar as direções. Assim como quando eu me mudo da minha casa, a minha casa tem que ficar no lugar onde está. Bem, para encerrar então, eu pediria a Darcy, só como encerramento, a seguinte visão. Você é reconhecidamente uma cientista reconhecida no seu trabalho, ao mesmo tempo chegada ao mapa astral. Como é que fica essa visão crítica da ciência? Só a última coisa para a gente encerrar. Do cientista, no caso, a sua posição. André, eu acho que eu sou uma estudiosa da astrologia, acho, como o professor Olavo falou, que eu busco essa parte teórica da astrologia, ainda que sozinha, autodidata, discutindo, porque eu acho que está tudo em aberto. Então, a crítica que eu vejo da ciência a isso é porque não se tem respostas ainda. Eu acredito que é uma questão de abrir, como está agora, surgindo, voltando a astrologia para o lado acadêmico, né, que ela foi relegada há um tempo, e uma volta à busca mesmo dessas perguntas que estão em aberto. Para a ciência, para a própria astrologia, a explicação não existe, existem os fatos. É o que eu acho. Bem, o que fica de mensagem aí pra gente é essa tendência nossa de não considerar a ciência aquela coisa feita, acabada ou definitiva. Essa perspectiva do programa Tome Ciência continua e novos temas do gênero, não absolutamente fechados, estarão presentes em próximas semanas. Aguardamos vocês na semana que vem.